Já passou uma rodada e você não gostou direito das regras. Será que você pode mudar? Segue a vinheta e depois a gente fala disso. Olá, internauta! Você está então no boletim número 3 do bolãopessoal.com.br, o bolão com sua cara. E detalhe, nessa edição então nós vamos falar de 3 assuntos e os horários e os tempos de cada assunto, né, onde vai começar, tá logo aqui. Primeiro assunto, nós vamos falar então sobre mudança de regras depois que começa o torneio. Dá pra fazer? Dá sim pra fazer. Vamos explicar como. Outra coisa, nós vamos falar também da nova tabela dos times, na nova tabela dos times que já tá no ar aí, tem novidade entrando também, beleza? E depois nós vamos falar também sobre uma solução, uma possível solução que nós conseguimos aí sobre a questão dos e-mails, né? Aqueles problemas dos e-mails de envio de e-mail para Hotmail, beleza? Então vamos começar então para falar sobre as regras, né? Você pode mudar as regras mesmo depois que já tenha começado o campeonato. Tá? O que vai acontecer? Você pode mudar as regras e sempre que você mudar as regras, vai valer a partir daquele dia que você, daquele instante que você mudou as regras. Só que aí tem um detalhe, poxa, já rodou uma rodada, uma ou duas, 3 rodadas e você queria mudar aqueles pontos lá de trás, como é que você faz? Vai fazer manualmente? Não. No bolão pessoal você pode colocar a data de vigência da sua regra. Então o que acontece? Se você quiser fazer com que essa nova regra funcione desde antes de começar o campeonato, ou seja, desde os primeiros momentos, você coloca uma data de vigência anterior ao início do torneio. Por exemplo, o Brasileirão começou agora, né? Então se você colocar para uma data antes, então ali de abril, antes do início do mês de abril, por exemplo, vai funcionar. Ele vai pegar todos os palpites do seu bolão de todos os jogos e vai analisar conforme as suas novas regras que você colocou lá, beleza? Então é simples, basta você clicar lá em data de vigência e escolher uma data anterior ao início do torneio. Aí ele consegue atualizar todos os placares sem problema nenhum. Isso é muito importante e é uma coisa que normalmente acontece. Em geral, todo início de campeonato brasileiro, as pessoas me ligam dizendo: poxa, eu pedi pra fazer uma regra, mas o seu site tá fazendo outra. Aí eu vou ver, não é meu site que tá fazendo outra. Ele pediu pra fazer uma regra, ele configurou de forma errada. Aí ele, depois que ele entende como é que se configura, ele vai e fala: bom, e agora como é que eu atualizo o anterior? Meu, é só clicar em data de vigência e atualiza e fica tudo certo, né? Existe sempre aí, por exemplo, existem usuários que pensam, por exemplo, eles se confundem na questão ali das regras, regras primárias, regras secundárias e regras turbo, certo? Lembra, regras primárias são aquelas que não são somadas com nada, né? Então, ou seja, placar exato, se você acerta o placar exato, você vai receber um placar, um valor cheio ali, um valor que é aquele. Se você acerta o resultado certo e erra o placar, você não vai pegar nada do placar exato. Aquele placar exato, né, não tem nada a ver com isso. Você acertou o resultado, mas não acertou o placar. Então você vai ganhar um outro valor que não soma com nada, tá? Mas, então, só que já as regras secundárias, elas se somam às regras primárias. Entende? Então aí, por exemplo, placar ousado. Bom, placar ousado indica, placar já indica que você acertou o placar exato. E o ousado é aquele que você indica, por exemplo, o número de gols que você acha que é um placar ousado, né? Um placar ousado é aquele que, se um jogo foi acima de 4, por exemplo, 4-1, 5-2, ou seja, um jogo acima de 4 gols para um time já pode ser usado, ou já pode ser usado. Tem gente que acha que acima de 3 gols já é usado, então beleza, aí conforme você decide. Mas isso é um placar, isso é uma regra secundária, beleza? Então você tem as regras turbo também, né? Que é o time do coração, né? Que você consegue indicar, por exemplo, quando o seu time do coração, quando o time que você marcar lá como time do coração tiver jogando, aquela regra pode dobrar, pode triplicar, né? Também, aí, ou seja, pega a soma de tudo e duplica ou triplica, enfim, você põe aí o fator que você quiser. Tudo isso você pode mudar sem problema nenhum, mas às vezes você pode se confundir uma regra com outra, você acha que uma coisa deveria fazer isso, mas não. Enfim, pode acontecer algum equívoco, ou até mesmo você pode querer mudar a regra no meio, falando, não, a partir de agora vai mudar, e aí você fala com os seus amigos lá e deixa tudo certo, deixa tudo sempre transparente, para que ninguém fique confuso, ninguém fique depois chateado, achando que tá na frente, depois da mudança da regra muda tudo, entendeu? Então dá uma olhadinha nisso aí e você pode mudar as regras sim, sem problema nenhum, e pode também atualizar os placares
da sua turma antes do torneio ter começado, tá? Sem problema nenhum, vai lá em vigência, é isso aí. Outra coisa que a gente vai falar nesse boletim, então, é a chegada de uma nova tabela. A tabela dos times agora, elas estão sendo atualizadas a cada gol marcado. A gente estava usando a tabela do nosso parceiro, mas, meu, eles demoram para atualizar. O jogo tá rolando, às vezes o jogo já acabou, e aí tava lá ainda. O placar tava tudo zerado ainda no Campeonato Brasileiro, sendo que, meu, já tinha rolado 3, 4, 5 jogos e nada. Eu falei, putz, não, então deixa, eu vou ter que fazer isso sozinho. Aí eu criei uma nova forma de calcular essa tabela e parece que tá dando certo. Vai ser muito legal, né? A partir de agora, então você vai ver a tabela sendo atualizada a cada gol marcado. Então, ou seja, começa o jogo, se o jogo já tiver atualizado lá, você já pode entrar na tabela e ver em que classificação aquele time já está ali com o placar 0-0. Então fica tudo em tempo real ali para você, beleza? Então isso é uma novidade, uma coisa legal. E do jeito que eu fiz, dá para criar uma porrada de recursos gráficos e formas de consulta sobre os times, conforme o andamento, que a gente não tinha antes. Aliás, tem muita coisa nova que a gente está implantando aí que vocês vão gostar e, claro, tudo depende das solicitações que vocês fizerem, beleza? Tanto essa tabela, né, foi uma indicação, inclusive, de um usuário que foi entrar e falou, meu, essa tabela tá com problema, e realmente estava mesmo. Aí eu fui, resolvi, tá? Outra coisa também, o lance das regras anteriores, né? Teve um usuário que tentou mudar a regra, que viu que esqueceu de uma determinada regra, e quando ele mudou a regra, foi usar o recurso de data da vigência, pronto, deu um problema e ficou ruim a regra, não funcionava direito, o extrato ficava ruim. Aí eu fui lá corrigir tudo isso. Então temos essas correções que foram feitas, tanto na data da vigência das regras, quanto nas tabelas, beleza? Né? Você pode ver, olha só, olha como estava horrível a tabela. A tabela, olha, que lixo, tava horrível, certo? Mas veja, o interessante é o seguinte, esse site, o bolãopessoal.com.br, ele é desenvolvido até hoje com uma única pessoa, eu. Só eu desenvolvo esse site. Então, fica difícil descobrir todos os erros ali. Eu vou desenvolvendo, eu vou criando e vou atendendo todos os chamados que vocês levantam para mim, entendeu? Todas as ideias, criatividade, você fala, eu preciso de uma coisa nova, a gente vai e cria. Entende? Não tem? Cria. Tá errado, arruma, entendeu? Então, dependo de vocês. Então, se vocês notarem alguma coisa diferente, manda aí pra mim, o telefone é esse aí, ó, 11 99523 5579, esse é meu WhatsApp direto, e aí você fala comigo sem problema nenhum, a gente segue o jogo aí e vamos melhorar essa ferramenta, ser uma boa ferramenta para qualquer um fazer um bolão aí, beleza? E a última coisa que nós vamos falar então no boletim de hoje é sobre os e-mails. Lembra que a gente estava tendo problema nos e-mails para enviar para o Hotmail e tudo mais, e eu percebi que existe um detalhe aí. O que acontece? Nós temos na nossa base cerca de 70 mil e-mails, né? É muita coisa, porque afinal de contas nós estamos no ar desde 2003. E aí 2003, 2007, né? É muita coisa, é muita gente antiga, muito e-mail antigo que já não funciona mais. Só que aí quando você tem empresas grandes, aí eu já fui pesquisar isso atrás para ver como é que funciona esse negócio. Empresas como o Hotmail, que é a Microsoft e tal, são empresas muito antigas também que tem e-mails velhos que já não funcionam mais. Então a gente que tem um mailing muito antigo, certamente nós temos e-mails que não funcionam mais. E aí quando a gente fica disparando esses e-mails, isso vai lotando o próprio servidor. E aí o servidor ele barra esses e-mails, né? Se você recebe e-mails e você não responde esses e-mails, por exemplo, os boletins que a gente manda para vocês, por exemplo, as tabelas que a gente manda para vocês, as alterações das tabelas, né? Até os comprovantes, se você não tiver o endereço do e-mail, né, que a gente manda lá, por exemplo, comprovante@bolãopessoal.com, tabelas@bolãopessoal.com. Se você não tiver esses e-mail na sua lista de contato, ela uma hora vai travar, vai barrar, porque ele vai achar que é spam, entende? E foi isso que aconteceu com a gente. Então a gente ficou barrado no spam. Mas aí o que acontece? Isso impediu de algumas pessoas que estavam tentando entrar no Bolão Pessoal receber o e-mail de boas-vindas, entende? Então, aí eu consegui ver depois na minha lista de retorno, consegui encontrar alguns e disparei alguns por fora, mas agora eu acredito que já está tudo em ordem, tá? Mas se vocês tiverem algum problema também para enviar e-mail, por favor, entre em contato, né? Mas eu sugiro mais uma vez que você, que já é usuário do Bolão Pessoal, coloque lá os nossos e-mails, né? webmaster@bolãopessoal.com.br na sua lista de contatos. Tá? É sempre importante você deixar isso aí declarado para que a sua empresa, né, o seu e-mail, o seu provedor de e-mail não barre o nosso sistema, beleza? É isso aí. Conto com vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. Muito bem, pessoal, esse é o final de mais um boletim do bolãopessoal.com.br, o bolão com a sua cara. Qualquer dúvida, entre em contato, marque o sininho, assine o canal e a gente se vê por aí. Até a próxima, valeu!